Bom, pessoal, esta aula de contabilidade pública, apresentada pela Universidade do Nopar, é a continuação da aula 3. E essa questão, ela vai servir de base para as questões 1, 2 e 3. Então, determinada entidade pública, no mês de maio de 2013, realizou as seguintes operações: despesa com aquisição de 2 veículos a prazo de 9 mil, despesa com aluguel de imóvel, receitas e taxas diversas. Então, nós temos todas essas despesas e receitas apresentadas pela questão. E aí nós temos a primeira pergunta. As variações patrimoniais quantitativas aumentativas totalizam. Então nós teremos que fazer um cálculo. As variações patrimoniais quantitativas aumentativas. Então são aquelas que aumentam o ativo e o patrimônio líquido, por exemplo. Então quais seriam essas receitas que nós teríamos? Então, para a primeira questão, nós temos como variação aumentativa quantitativa a receita de taxas diversas, porque ela vai aumentar o ativo e o patrimônio líquido, R$ 3.000. E a receita de impostos concomitante ao fato gerador, que vai dar um valor de R$ 6.000. De onde que eu tirei esses valores? Da questão. Então, nós temos a receita de impostos recebida concomitante ao fato gerador e também nós temos na questão a receita de taxas diversas de 3.000. Essas são receitas consideradas receitas que vão causar variação patrimonial quantitativa. Ou seja, a alternativa correta, letra C, R$ 9.000. Questão 2. As variações patrimoniais quantitativas, agora diminutivas, somam. Então, eu tenho que saber quais são as diminutivas, aquelas que vão diminuir. Ela vai aumentar o passivo e vai diminuir o PL. Ou ela vai diminuir o ativo e vai diminuir o PL. Qualquer uma das contas que façam uma dessas características, ela vai entrar no cálculo. Então, nós temos que a despesa com aluguel de imóvel, ela vai aumentar o passivo, houve uma despesa, ela vai aumentar o passivo e vai me diminuir o meu patrimônio líquido. Então, ela vai entrar no cálculo, R$ 8.000. Ou seja, despesas com pessoal, a despesa com aluguel do imóvel, neste caso, R$ 8.000, ela vai aumentar o passivo e vai diminuir o PL. A despesa com serviço de manutenção de elevadores, ela vai aumentar o passivo, porque houve uma despesa, e vai diminuir o patrimônio líquido. Então, também vou somar. Então, 8.000 mais 4.000. Eu também tenho a doação de um terreno ao hospital da cidade. Eu vou diminuir o meu ativo. Por quê? Porque eu tirei do meu ativo um terreno, já que eu doei esse terreno, e eu vou diminuir o patrimônio líquido. Então, eu vou tirar também o valor do terreno, R$ 10.000. Ou seja, eu tenho 8 mais 4 mais 10, eu tenho R$ 22.000. Então, a alternativa correta para a questão é a letra E, R$ 22.000. Terceira questão. As receitas e despesas decorrentes da execução orçamentária que provocaram variações patrimoniais qualitativas somam respectivamente. As duas primeiras questões eu estava tratando de variação quantitativa, seja ela aumentativa ou diminutiva, e agora eu vou tratar da variação patrimonial qualitativa. Então, pessoal, quando eu estou tratando de uma variação patrimonial qualitativa, ela vai aumentar o ativo e o passivo, ou ela vai aumentar e diminuir o ativo, ou ela vai aumentar o ativo e o passivo, ou diminuir o ativo e o passivo. Vamos dar exemplos. Receita com obtenção de empréstimo de longo prazo. Ela vai aumentar o ativo e o passivo ao mesmo tempo. Então, neste caso, uma receita que eu tive com obtenção de um empréstimo de longo prazo, ela vai aumentar o ativo e vai aumentar o passivo também ao mesmo tempo. Neste caso, nós tratamos isso com a variação patrimonial qualitativa decorrente de execução da receita orçamentária. Receita com alienação de bens móveis vai aumentar e diminuir o ativo. Então, nós temos este valor também
como total de receitas patrimoniais aumentativas. Então, nós temos que receitas patrimoniais aumentativas, R$ 18.000. Agora, vamos tratar das despesas. Despesa com a aquisição de 2 veículos a prazo. Então, nós tivemos uma despesa com a aquisição e essa despesa foi a prazo. Então, ela vai aumentar o ativo, por quê? Porque eu adquiri o veículo, então eu estou aumentando o meu ativo, meu veículo vai entrar no ativo, e eu estou também aumentando o meu passivo, por quê? Porque eu também tenho que pagar esse veículo. Então, concomitante, foi feito uma variação patrimonial ao mesmo tempo. Então, eu tenho que colocar esse valor como R$ 9.000, que é uma despesa que variou qualitativamente decorrente de receita orçamentária. E eu também tenho uma despesa com amortização da dívida fundada a longo prazo. Então, se houve uma amortização da dívida fundada a longo prazo, vai diminuir o ativo e o passivo ao mesmo tempo. E neste caso, eu também tenho que incluir. Então, nós temos lá na questão R$ 9.000 como despesa de aquisição de 2 veículos a prazo e despesa com amortização da dívida fundada de R$ 2.000. Então, eu tenho um total de R$ 11.000. Ou seja, pessoal, as decorrentes de execução orçamentária como receita foi o valor de R$ 18.000 e as variações patrimoniais de decorrente de execução orçamentária de despesa foi de R$ 11.000. Alternativa correta, letra D de dado. Outra questão, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, a NBC-TSP, as demonstrações contábeis devem ser elaboradas e publicadas pelos entes da federação, de modo a permitir e evidenciar a consolidação das contas públicas em âmbito nacional. A partir dessa informação, avalie as afirmativas a seguir. O balanço orçamentário deve demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Perfeita questão. Alternativa 1 está correta. 2. O balanço financeiro deve evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Perfeita questão. 3. A demonstração das variações patrimoniais deve evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicar o resultado patrimonial do exercício. Terceira questão também está correta. E a 4, a demonstração dos fluxos de caixa permite a análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, e a análise da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pessoal, todas as alternativas estão corretas. 1, 2, 3 e 4 estão totalmente corretas. Então, a alternativa para a questão, letra E. Outra questão, em relação aos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial no setor público, é correto afirmar que... Então, a letra D de dado é a correta. O balanço orçamentário demonstra e evidencia apenas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, por categoria econômica. Alternativa correta, letra D de dado. Outra questão. Considerando a Lei 4.320/64, a Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público em relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, assinale a opção incorreta, aquela que não está correta. Pessoal, e a letra C, ela não está correta. O balanço financeiro demonstra receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas em sua estrutura. Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica. Confronta o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. Demonstra o resultado orçamentário e discrimina as receitas por fonte e as despesas por grupo de natureza. Esta alternativa é a alternativa incorreta. As demais estão corretas. A letra A, B e D estão corretas. Questão de concurso público.
O campo de aplicação obrigatório da contabilidade pública abrange. Então, segundo o Manual de Contas Públicas, aplica-se obrigatoriamente às entidades do setor público, eh, os entes de governo nacional, por exemplo, da União, estaduais, distritais e municipais, e seus respectivos poderes, abrangidos os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, todas elas que forem instituídas e mantidas pelo poder público. Então, as fundações que são mantidas pelo poder público e mantidos totalmente 100% por entidade pública, ela é passível de contabilidade pública, é obrigatório. Fundos, também consórcios públicos e outras repartições públicas da administração direta e indireta, inclusive as empresas estatais independentes. Então, pessoal, eh, as empresas públicas dependentes, elas são obrigatórias. Já as empresas públicas independentes, aquelas que não dependem de verba pública, essas não fazem parte da contabilidade pública. A contabilidade privada é que vai tomar conta dela. Então, nós temos a letra correta para a questão é a letra A. O Poder Judiciário, os Tribunais de Contas e o Ministério Público são obrigados a apresentar a contabilidade pública. Eles vão seguir, são regidos pela contabilidade pública. As empresas públicas dependentes também são, as independentes não. As sociedades de economia mista são regidas pela contabilidade privada. As fundações instituídas pelo poder público e mantidas são mantidas pela iniciativa pública. Essas sim teriam que ser regidas pela contabilidade pública. Mas as mantidas pela iniciativa privada, não. Estas são regidas pela contabilidade privada. Então, alternativa para a questão, letra A. Outra questão. Pode-se definir a contabilidade pública como... Então, uma das definições de contabilidade pública é a letra E. É o ramo da contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações.